passar pela Páscoa sem engordar e sem culpa. Tem jeito. Vamos lá? Estamos começando mais uma live aqui semanal. A Gi tentou entrar lá para variar, a gente não conseguiu. Vamos tentar por aqui novamente. Então, o pessoal que saiu, vem chegando. Vou convidar aqui o pessoal que tinha saído para voltar. Hoje a gente vai falar sobre como lidar aí com esses momentos, né, que a gente tende ao exagero, como é no caso da Páscoa, tende a comer mais chocolate. Deixa eu só ver se ela tá chegando aqui, vou fazer o convite. A gente faz essa aula aqui toda quinta-feira, às 8 horas, eu e a outra nutricionista Gisele. Deixa eu ver, cadê ela? Só um minutinho. Então, ela deve estar chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre Páscoa. Como é que a gente evita esses exageros, né, de chocolate? Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela falou pra mim: eu acho melhor, é o segundo ano que eu não vou poder comer chocolate. Ano passado eu não estava atendendo ela, não. Aí eu fui perguntar por quê. Porque a gente chegando aqui, já conta essa história pra vocês. Vamos lá, vamos ver. Mandando aqui também para chamar um pessoal, né? Porque a gente acaba demorando um pouquinho. E aí o pessoal desanima. Já cheguei à conclusão que não dá para eu abrir live. Não dá. Infelizmente, minha amiga, é isso mesmo. Quando você falou, eu vou abrir hoje, eu falei, ai meu Deus, lá vem a saga novamente. Mas a Eu, gente ainda tenta, quem sabe, né? Deixa o é, pessoal ir voltando aí, né? Eu tava tentando também já chamar aqui uma galera que eu não tinha chamado ainda. E aí, pessoal que tá voltando, se puder também dar aquela força de chamar o pessoal. Que eu, acontece o seguinte, hoje o tema vai ser incrível. A gente vai falar sobre Páscoa, né? Eu tava contando aqui, Gia, antes de você conseguir entrar, que eu atendi uma paciente essa semana, foi ontem ou anteontem. hum. E aí ela falou assim, vai ser a segunda Páscoa que eu não vou poder comer meu ovo de Páscoa, já meio triste, né? Ah, meu Deus. Aí eu falei, mas eu tenho uma notícia boa para te dar, porque no passado ela não estava comigo, né? Ela começou recentemente. Aí você pode comer seu ovo de Páscoa. Como assim? Enfim, aí a gente vai falar tudo que eu expliquei lá, mas a gente vai falar aqui, né? Exatamente mais ainda alinhado, mais ainda né, no detalhe, num passo a passo aqui para você entender que sim, você pode comer o chocolate. Porém, as estratégias elas devem existir para que não tenha, né, aquele efeito que a gente sabe que ninguém quer ter, do exagero, ou então de acabar chateado e triste, né? Porque não queria ter feito, aí dá culpa, o exagero, enfim, a gente vai falar sobre esse tema todinho hoje aqui, cada detalhe, cada passo, para que você passe pela Páscoa tranquila e que se quiser comer seu chocolate, vá comer também. Não é não, Gi? Eu adoro chocolate, Ana, e eu emagreci. Olha, se eu fosse emagrecer. E acho que isso é uma grande virada, né? Porque eu não encarava o processo. Acho que muitas mulheres não encaram o processo porque acham que tem que deixar de comer. E aí deixa para depois, né? Porque vamos combinar que comer é bom, né, Ana? Pô, bom demais, né? A gente sabe que a alimentação, ela tá ligada ao prazer, né? A gente não come só para tudo bem. Teoricamente, a gente come para a questão fisiológica, né? Nutritiva e tal. Mas na prática, quem que faz uma confraternização que não tem uma comidinha, né? Quem que faz algum, né? A gente vai receber alguém. Eu lembro também de uma paciente, isso que eu falando, a gente vai lembrando dos casos, né? De uma também que falava assim, né? Mas é porque eu vou receber visita, então eu tenho que ter o bolinho em casa. Então, assim, a gente está sempre linkando, né, a alimentação à social, à receptividade, à amorosidade, a afeto, né? E tá tudo bem. A questão é quando isso se torna algo realmente rotineiro, né? E aí você também não poder, no caso dela ali do bolinho, né? Tipo assim, aí eu conversei com ela, porque aquilo estava sendo um desafio para ela. Então, assim, vai que eu ainda vou receber alguém, aí eu já tenho um bolo em casa. Peraí também, né? Então a gente consegue, ao mesmo tempo, lidar com o prazer, que a comida é prazerosa sim, e existem datas que, enfim, sendo comercial mesmo, a gente sabe que é isso mesmo, né? Fazer o quê?
mas que estimula a gente culturalmente aí a consumir um pouco mais, né? E aí a gente tem que lidar da melhor forma com tudo isso. Não é se isolar, não é se entristecer, né? Porque a gente sabe que isso depois vem pior. A gente vai falar sobre isso, mas também é entender que dá para a gente também pensar no equilíbrio, dá para a gente também pensar em outras formas de afeto, em outras formas de prazer, né? Então, assim, isso são outros temas, mas só para poder exemplificar o que, que eu trabalhei com essa paciente na época, né, também. E aí, vamos começar? Vamos direto para o bloco um. Só queria perguntar para quem está assistindo a gente aqui agora, ou então escreve nos comentários se estiver assistindo gravado, né? Se você concorda com isso, ou se você discorda, se você acha que pode emagrecer comendo chocolate, sim ou não, qual a sua opinião sobre esse assunto? Tá? Que a Ana já vai começar para o bloco um. Nós vamos falar aqui em 5 blocos como que você vai conseguir é, emagrecer nessa época do ano. Então não é sobre sim ou não, a gente vai falar como, né, Ana? Exatamente, a gente vai no passo a passo. O bloco um ele já começa falando exatamente como que funciona, né? Esse ciclo do exagero em datas especiais, porque a gente tem, às vezes, o costume, né? Para quem está num processo, às vezes, bem, digamos, sem controle, né? Bem descontrolado, nem data precisa ter para a gente estar nesses exageros. Mas, é como a gente estava falando, as datas, às vezes, dão aquela chamada, porque culturalmente, né, eu vou consumir porque todo mundo consome. E aí, como que eu lido com isso? Para não entrar nesse ciclo do exagero. E o que, que seria esse ciclo aí que a gente está falando bem comum? É exatamente a questão da gente tentar também controlar demais, e aí esse controle excessivo faz com que a gente evite qualquer coisa. Eu não posso comer nem um pedacinho, não posso comer chocolate nenhum. Foi o caso que eu estava falando antes da minha paciente, não vou poder comer nada. Então ela já começou a ficar triste. E aí, qual seria a consequência provável se a gente não tivesse trabalhado? Ela ia estar com muito mais vontade ainda, porque quando a gente fala pode, você já dá uma relaxada, não é verdade? Mas não, não pode. E aí a vontade aumenta e acaba que quando eu vou comer eu acabo perdendo o controle, e aí vem o exagero e posteriormente a culpa, né? E aí esse é o ciclo aí a culpa, aí tenta se controlar demais de novo, e aí nesses momentos é muito comum ter esse ciclo. Né? Quanto mais você tenta se controlar, maior você vai tender a esse exagero. Né? Então você acaba, quando se restringe demais, tendo aumento no desejo do açúcar, tendo aumento naquela ansiedade, né? Naquele sentimento ansioso. E algumas pessoas sofrem, de fato, né? Diagnóstica com ansiedade, mas mesmo quem não sofre, é natural que você tenha essa ansiedade ali momentânea nesses datas, né? Nessas questões. E aí, isso acaba que também vai diminuir aquela sensação de saciedade, né? Quando a gente restringe demais. Então, o corpo tende mesmo. Na verdade, o corpo não entende que é uma data especial, né? É como se fosse qualquer data. Ele só entende que você está restringindo e exagerando. Né? O corpo não sabe o que é sábado, o que é domingo, o que é Páscoa. Mas a gente acha que ele sabe, né? Então, a gente acaba tendo essas confusões com o cérebro, né, sabota a gente. Esse é o ciclo aí do um. Quem se identifica aí com essa Tudo que é questão? proibido é mais gostoso, né? Gente, escreve aí se você lembra de alguma vez que você falou assim, não posso, isso é proibido. E aí, quando você se permitiu, você já que. Não, aquela expressão, né? Jaquei. Esse jaquei, para mim, é tanto enfiar, vou enfiar o pé na jaca, como também, assim, já que eu comi um chocolate, eu vou comer mais. Né? Então, assim, já que eu comi um pouquinho aqui, então para que me controlar? E aí, isso que a Ana está falando. Eu me lembro, Ana, que quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu fiz um processo de emagrecimento, porque minha família tem tendência à obesidade, eu tenho tendência à obesidade, mas eu quebrei isso, essa herança hereditária, né? Porque a epigenética, né, Ana, ela muda genética quando você começa a fazer as coisas certas, né? Sim. Então, a minha família tem a tendência de obesidade. Tinha uma avó, né? Eu escolhi a nutrição por causa da minha avó, que era obesa, também obesa, e a gente fazia alimentação saudável. E aí, meu primeiro processo de emagrecimento, eu fiz uma reeducação alimentar que eu não podia comer nem bala.
nem falo. Sabe, estudando aquele negócio de cantina. Então, Gisele, não, nem fala. Hoje eu não gosto de bala. Mas na época a gente tinha hábito, né, adolescente. E aí, quando eu emagreci, fiquei bem magra. Eu fiquei com 50 quilos. Eu tenho hoje 69 quilos. Tipo, era 19, eu, tipo, assim, fiquei palito. Mas naquela época, deixa eu só te interromper, porque a gente tem a mesma idade. Naquela época, eu também pesava 50 quilos, e quando eu chegava aos 52, eu achava que eu estava assim, já precisando, porque a gente tinha aquele culto da magreza também meio extremo naquela época. Padrão, É, padrão de magreza, né? Eu exato. era só palito e eu me achava gorda. A Mas, gente, eu enfim, 52 e querendo também, tipo, cheguei. Nossa, não. E eu fico é, super bem entre 58, 60. E eu achando naquela. E a gente já tinha a altura que a gente tem hoje, né? Então, assim, você vê que é o padrão mesmo. era um padrão. E talvez esse padrão volte, mas vamos quebrar isso. Tomara que não. Mas, Exato. enfim, o que eu me lembro, Ana, é que é o seguinte: foi a primeira vez, depois de eu estar emagrecida, eu já estava numa manutenção de peso. Mas eu passei muito tempo, sabe assim, eu pesava a comida, era tudo assim, né? Pesadinho, tudo certinho, eu muito disciplinada, querendo emagrecer, eu emagreci. Só que aí logo depois de eu emagrecer, compulsão pelo doce, eu falo, não é um exagero, né, pelo doce. Era uma coisa assim absurda de eu pegar e aí eu me escondia, né? Estou contando essa história para ver se talvez alguém fale com alguém. Uhum. Eu me escondi porque eu tinha vergonha de comer doce. E aí eu me lembro que eu pegava a lata de leite condensado, eu tomava a lata de leite condensado todinha, que tipo assim, era aquele sentimento, já que eu emagreci, agora eu posso. Entendeu? Isso também é aquela coisa, por isso que às vezes eu até falo também para as pessoas que eu acompanho, para evitar se pesar todo dia. Claro que a gente também não pode abandonar, né? Que a gente acaba, claro, quando a gente está muito acima do peso é natural. A gente está agora, né, acompanhando de perto ali num dia a dia. Tipo, as pessoas, elas tendem a fugir também da balança. Ok, é compreensível, mas também não é legal, porque quando você fica muito tempo também sem ver, você leva um certo susto, isso pode te gerar também gatilhos muito ruins, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa toda hora, todo dia, também é muito ruim, porque às vezes tem essa coisa da compensação. Opa, perdi um pouquinho, então já posso comer mais alguma coisa. Ou então ganhei um pouquinho, né? Aí você fica nessa questão aí o tempo inteiro a balança te guia, né? E aí você acaba não usando realmente estratégia, você acaba entrando nesse ciclo de exagero e restrição, né? É muito legal você trazer o seu caso, porque com certeza as pessoas, assim, né? Quem se identificou aí, não necessariamente com leite condensado, porque cada um às vezes tem uma válvula aí de escape, né? Mas com outros alimentos. O leite condensado é muito clássico, isso me lembrou pessoas que têm pós-bariátrica, né? Que às vezes não consegue, realmente o estômago não dá conta, e mesmo assim aquelas pessoas que voltam a engordar. E é um tipo de alimento que é, olha, muito, muito usado para essas pessoas que não mudaram aqui, ó, só mudaram ali, né, no estômago, e aí a gente sabe que é tudo interligado. A gente tem corpo, né, mente, emoções. Eu sempre gosto de falar sobre isso, desse olhar que a gente tem, né, em comum de integrar, Uhum. né, de olhar do corpo de forma integral, porque senão, se a gente isola, não, o estômago tem que tratar dessa forma, a cabeça tem que tratar daquela forma. A gente é um só. Claro que a gente tem, né, especificidades de cada área ali, mas se a gente não olha como um ser humano, a gente não vai conseguir. Não adianta você ter a melhor dieta se você não está com um comportamento mental legal, com hábitos bacanas. É. Então, isso aí é um exemplo clássico disso. Mas bora para o segundo bloco, que acho que tem tudo a ver com o que você está falando, que já é como a culpa faz você comer ainda mais. Quer falar um pouquinho dessa questão da. Que aí já é o ciclo da culpa, né? Que É. acontece. A primeira a gente falou que restringir demais você quer compensar depois, independente se você já chegou no peso ou não. Eu contei um caso aqui que eu tinha chegado no peso, mas foi porque eu restringi muito tempo, então eu quis compensar depois. Isso acontece muito, muito com as mulheres que a gente acompanha. E nesse bloco a gente quer falar da culpa, né? O perigo da culpa é você não querer voltar para a rotina. Então você acaba comendo, né? Você come, por exemplo, chocolate, aí você se sente culpada e pensa assim, poxa, já era, já estraguei tudo. E aí você pensa assim, já que eu já comi, aí é o já que, né?
já que eu já comi o chocolate, vou ficar aqui, não vou comer agora a chocoxinha, o quibe, a torta salgada, tudo que eu tiver direito, porque eu já comi o chocolate. E aí você não volta. Você come e você não consegue voltar depois do exagero, né? Você se sente culpado e abandona totalmente. É aquela história, né? O exagero, aquilo que a gente estava falando, que a gente está trabalhando, inclusive, nos rios dessa semana, né? Que o exagero, ele raramente começa no doce, né? No chocolate, agora na questão da Páscoa, ou no leite condensado, como a gente falou no caso dela. Ele começa justamente no pensamento que você já perdeu o controle, do tipo assim, já que eu comi um pouquinho, o tal do Jaque, né? Esse agora do Jaque, até para ficar fácil também a lembrança, eu lembrei uma vez também uma mentora, acho que foi alguma época assim, né, de eu recém-formada, e eu lembro que ela falava para falar sobre isso, que eu estava fazendo uma mentoria sobre essa questão comportamental também. E ela falava assim, quem é amiga da Jaque? Aí eu falava assim, quem é a Jaque? Aí Jaque, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca esqueci disso também. Então, assim, a gente não pode ser amiga da Jaque, entendeu? Gostei, gostei. E aí fica mais fácil, né? Então, assim, essa galera que é muito amiga da Jaque, aí tá toda hora Jaque, Jaque, Jaque. É isso. Então, seja bem-vinda, Elizabeth, que entrou aí agora. Tem uma pessoa chegando, Clarice. E a gente está falando hoje sobre o tema, né, de como controlar e equilibrar, né, essas questões de festas, como agora vem a Páscoa, né, como é que a gente lida, né? A gente falou do ciclo aí da restrição e agora a gente está falando do ciclo da culpa, que um gera o outro, né? E que a ideia não é a gente pensar no problema como o doce, mas sim como que a gente lida com aquele momento, né? E aí eu lembrei agora dessa história da Jaque. Mas quer falar alguma coisa sobre esse bloco mais? Ou a gente pode ir para o terceiro, que é passar realmente pela Páscoa sem engordar, Então, né? assim, só para a gente fechar esse bloco, Ana, é só ficar bem claro para elas que culpa engorda. Sentir culpa engorda, né? Total. A gente sempre fala sobre isso. Sentir culpa engorda. Se você comeu, pronto, acabou. Não tem que se sentir culpada, porque se você se sentir culpada, você não vai voltar para sua rotina, né? Então, Sim. o problema não é você comer ou não comer chocolate, comer ou não comer salgadinho, vai viajar, de repente a Páscoa, não sei se é Semana Santa, né? Tem gente que viaja, né, Ana? Então não Sim. sei como é que vai ser. Então, assim, foi lá, comeu, gente, é aquele momento. Você não engorda numa garfada, numa bocada. São diversos, assim, reações bioquímicas acontecendo no seu corpo. É todo um histórico, não é um dia que, ai, comi. E, Ana, acontece muito da pessoa comer num dia. Aí no dia seguinte ela não quer se pesar, porque ela acha que o que ela comeu ontem já vai aparecer na balança. Exato. E às vezes você tem uma retenção hídrica que você nem comeu nada aquele dia, mas você está mais pesada, né? Então, por isso que a gente já tinha falado um pouquinho no outro bloco, mas vale a pena reforçar dessa coisa de não ficar se monitorando pela balança. A gente tem que ter um acompanhamento, sim, não deixar passar, né, um tempão, mas essa coisa de ficar, né, com medo da balança. Gente, eu lembro, agora acho que até passou um pouco isso, mas eu lembro de uns anos atrás que o povo brigava com a minha, porque agora eu também atendo muito online, né? Eu atendia mais no consultório. O povo falava que a minha balança era vilã, entendeu? Eu tinha que achar um vilão. Então, assim, a minha balança estava errada, e a minha balança estava dando mais. Era uma... As mulheres que eu estava no acompanhamento do ano passado, que ano passado eu tinha um outro grupo, né? Elas falavam que era a balança da China. O problema é que a balança é da China, Gisele. Essa balança da China não funciona. Pois é, a vida é assim, a gente sempre tem que achar um vilão, né? Para poder crucificar e resolver a nossa vida. Então, e aí a gente acaba achando no doce, na comida, e a comida não é vilã. Né? E aí, quando a gente faz isso com a comida, é que o negócio complica. E aí a gente não consegue lidar bem. Então fica naquele tudo ou nada, né? 8 ou 80. E aí, cadê o equilíbrio? Se eu sei que eu não posso, eu vou pro ou eu posso tudo ou eu não posso nada. E é isso que a gente está falando aqui, né? Para a gente evitar esses extremos. E aí, então, como é que a gente faz, Ana, para passar pela Páscoa sem engordar?
Isso aí que a gente quer saber, né? Como é que a gente passa pela parte, no final das contas, sem engordar? A gente tem que pensar em 3 pilares básicos, né? A gente tem que pensar primeiro, que a gente estava falando antes, né? De linkar aí o corpo, não ficar vendo tudo separadinho. Então, primeiro é a gente pensar na consciência, que a gente sempre fala aqui, né? Da consciência alimentar. E o que significa essa tal dessa consciência? É eu não ir no automático. Então, é basicamente eu pensar, né? Comer devagar, porque isso também é importante, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito, eu trabalho muito nos acompanhamentos, acredito que a gente também, a gente está agora começando a trabalhar juntas, né? Mas a gente está vendo cada vez mais esse alinhamento. Então, primeiro, comer devagar, porque, obviamente, até por questões fisiológicas mesmo, a gente poder dar tempo de perceber essa saciedade, de perceber o sabor, né? De perceber o que está acontecendo ali, de estar presente naquele momento. É o tal do mindfulness, né? Que teve uma época que se falava bastante. Então, a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. Isso já, a gente já começa a trabalhar essa consciência. A gente percebe, ainda mais o chocolate, né? Que é tão cheiroso, né? Que é gostoso de sentir mesmo, né? Então, assim, para antes de comer, perceba, sinta a textura, perceba o aroma, sabe? Coloca na boca, a gente não sai mastigando, engolindo. Sente aquilo ali, a gente tem, ó, papilas gustativas espalhadas, se a gente engole direto, a gente não consegue perceber aquele sabor e a gente quer de novo. Por quê? O prazer está ali na boca, na saliva, né? Na língua. Se a gente engole rápido, por que quando a gente come rápido a gente engorda? Porque, primeiro, que você acaba comendo mais que você deve, porque você não dá tempo do seu cérebro entender que você está satisfeita. Mas também por causa do prazer ali da comida, que você quer sentir aquele paladar. E aí ele engoliu, acabou. Aí eu quero mais prazer. Engoli, acabou. E aí não dá tempo nem de eu perceber a saciedade, nem de eu perceber o prazer. Consequentemente, eu vou comer muito mais. E isso acontece com o doce também, ainda mais que o doce tem aquele sabor mais acentuado, né? Que você sente logo aquela. E de fato, gente, o açúcar dá essa energia imediata pra gente, né? O chocolate também dá esse bem-estar, liberação de serotonina, né? E tal. Então, a gente tem essa sensação. E tá tudo bem, só que vamos aproveitar devagar, sabe, comendo com prazer, né? Então, respeitando também a nossa saciedade. E para respeitar a saciedade, precisa se comer devagar e saborear, tá? Então, essa é o primeiro pilar, né? Tem mais 2 que eu falei. O segundo é não chegar com fome extrema. Então, sei lá, você vai para a Semana Santa, vai fazer um almoço em família, né? Ou no domingo de Páscoa, cada um tem sua cultura e suas questões. Você já chega ali, já sei que eu vou comer demais, então eu nem vou comer antes, nem vou tomar café. E aí você chega com aquela fome lá no talo, né? Ou então não vou comer muito porque tem doce, né? Então eu não vou pular o almoço porque eu sei que eu vou comer ovo de Páscoa mesmo, tá? Então aí já fica naquela expectativa da sobremesa, né? Do doce ali da sobremesa ou do chocolate mesmo. Isso é uma estratégia péssima, porque você vai chegar com uma fome extrema e a tendência é consumir muito mais rápido, e aquilo tudo que eu falei da consciência vai impactar nesse segundo pilar, que é o da fome extrema. Tá? Então, a ideia é a gente manter as refeições equilibradas, a gente conversou na outra aula sobre isso aqui, que você não viu, pode revisar, que é sobre como montar um prato equilibrado, com estratégia, né? Então, isso vai te dar esse equilíbrio energético. E o terceiro pilar, digamos assim, para a gente trabalhar aí nesse bloco de como que a gente resolve não exagerar, né, nesse período de Páscoa, é decidir antes. Então, assim, se eu planejo, se eu consigo ter liberdade, diferente do que o pessoal acha, né? Às vezes, eu não tenho liberdade porque eu estou em dieta, eu estou seguindo um plano alimentar. Não, eu justamente tenho a liberdade porque eu vou planejar e se eu quiser comer o chocolate, eu vou comer. Olha, isso sim é liberdade. Não é tipo assim, eu posso comer tudo que eu quiser e aí eu vou exagerar. Não, eu posso comer tudo que eu quiser, eu vou planejar o que eu quero, medindo as consequências, porque a vida é assim, né, gente? A gente não vive num conto de fada, tudo na vida tem consequência. Então a gente tem a liberdade de escolher. E aí a gente se planejando, a gente não fica restrito. Então eu posso sim consumir o chocolate, mas eu vou estar cuidando. Né? Então, até que eu falei com essa minha paciente que eu contei lá no início, que ela falou, acho que eu não vou poder comer ovo de Páscoa. Aí a gente conversando, eu falei, cara, escolhe um que você realmente goste, sabe assim? Sabe, sabe o que vai acontecer? Você não vai querer, não posso, porque eu preciso emagrecer, tal, tal.
E aí sabe o que vai acontecer se você tiver filho, neto, amigo, qualquer coisa perto? Você vai começar a beliscar dos outros. Aí você vai comer chocolate que você nem queria, né? É, Você nem faz questão, mas você tá ali naquele sentimento de restrição, e aí qualquer coisa que vier pela frente, qualquer doce que você nem liga tanto, você vai provavelmente traçar. Não é verdade? exatamente. Porque quando você pensa assim, é proibido, aí você comeu, aí você quer comer mais do que você comeria se não fosse proibido. A primeira que a gente está conversando aqui é justamente sobre isso. A primeira coisa é entender que não é proibido. Mas aqui existe um fator muito importante que eu acho que a gente precisa reforçar, é o autoconhecimento, né, Ana? Porque, assim, tem mulheres que conseguem ter um controle melhor. Porque a gente sabe da técnica, né? Pega o quadradinho, né? Coloca na boca, deixa derreter, vai comendo devagar, né? Escolher preferencialmente o chocolate 70%. Então você consegue, assim, controlar. Agora, dependendo, né, assim, vamos dizer, do vício do chocolate, tem mulheres que não conseguem ter esse controle, não é um controle, mas assim, uma Equilíbrio, né? vontade, né? Tipo assim, eu vou comer um pouquinho. Então, é importante esse autoconhecimento, sabe? Porque quando a gente fala das receitas, eu acho que a receita ela entra muito bem, né? Porque a receita ela vai te dar uma liberdade de você poder comer, para você ressignificando essa questão do seu controle, vamos dizer assim, sabe? Eu não Não, gosto de usar muita palavra controle, porque parece que é uma coisa rígida. Mas é. é questão de você, assim, se permitir, sabe? Uhum. Se permitir começar e parar. Eu acho que esse que é o ponto, que é a dificuldade das mulheres, que as mulheres que eu cuido, né? É a dificuldade dela saber como que eu vou começar e vou parar. Igual a Ana falou aí, né? Você falou, foi brilhante. Escolhe o chocolate que você gosta e fala assim, eu vou comer esse. E aí você vai saber que você vai começar a comer aquele e você vai parar. Só que isso é uma linha muito tênue, né, Ana? Porque eu acho que a gente tem que ter Sim, esse eu até trabalho, né? comentar sobre isso, porque assim, quando a gente está falando da consciência, esses três pilares que a gente falou nesse bloco, né? Da consciência, do planejar antes, e qual foi o outro, do decidir antes, consciência e não chegar com fome extrema. Isso também é um trabalho a longo prazo, tá, mulheres? Então, assim, o que que acontece? Hoje, se você percebe, por exemplo, nossa, mas às vezes eu não tenho como, eu não vou conseguir comer um quadradinho, eu não vou conseguir comer um pedacinho do ovo e guardar. Então, a gente também tem que observar isso, né? E aí, por exemplo, para essa paciente eu falei para ela, você tem que pensar se isso é possível para você, né? E E, também se outra opção seria divide, não deixa ali na sua frente. Abrir o negócio, já divide com todo mundo, ou eu ainda dei uma sugestão que eu aprendi quando criança, minha mãe fazia isso, gente. Ela congelava, porque criança ganha muito ovo de Páscoa, né? Naquela época ganhava é, mais ainda do que se ganha hoje. Porque agora o ovo de Páscoa é quase artigo de luxo, né? Mas naquela época acho que era um pouco mais barato. E aí a gente ganhava muito ovo e aí a gente congelava. boa, boa. Congelava. E aí ela ia tirar, ela falou, não vou dar esse chocolate todo para essas crianças de uma vez. Então ela congelava para não ficar, deixar, né? Tipo, vai ficar sem. E aí ao longo do tempo ela ia tirando os pedacinhos e dando pra gente. Então é uma alternativa também, porque se ficar na nossa frente, quem não tá ainda com essa consciência, com esses hábitos incorporados, é uma tentação, vamos combinar, né? Ainda mais se É, eu estiver, às vezes, numa TPM, ou então se eu estiver num estresse, se eu tiver. Aí eu vou ficar com o negócio me olhando ali. Então, ou congela ou libera, ou distribui, né? Porque senão também, né? Se você. Agora, tem gente que não, tem gente que é super disciplinada. No caso do doce, eu consigo comer um quadradinho, dois quadradinhos e tá tudo bem, eu consigo organizar isso. Show de bola. Aí você tem que ver como que é pra você. Deixa eu só ler aqui que a gente estava falando e acho que teve uns comentários aqui, ó. Verônica. é a Verônica. Ela falou de começar a comer pela salada e aí deu comer o chocolate como uma sobremesa, né? Porque ela escreveu meio. Aí depois ela tentou corrigir embaixo. É exatamente isso que a Ana tá falando, tipo, planejar e saber a ordem, né? Que a ordem é importante. Chegar no momento de comer o chocolate, você satisfeita. Lá no desafio que a gente está fazendo, né, Ana? A gente falou das fibras. Depois de você inserir fibras, você está mais satisfeita. Você não vai comer um chocolate com fome. Isso, exatamente. Então a gente tem que pensar aquilo que a gente falou no outro tópico, né? Do equilíbrio ali para não chegar
o planejamento anterior e não chegar com fome extrema. E não chegar com fome extrema é pensar nisso, que a refeição anterior à sobremesa ali e tal vai ter fibra, vai ter proteína, né, para poder justamente você chegar mais tranquilo e poder ter esse poder de decisão aumentar um pouquinho. Porque ninguém com fome extrema vai pensar, ah, eu quero comer um pé de alface, né? Como eu tô morrendo de vontade de comer um alface, né? Nós humanos, a gente sabe que a gente está com fome extrema, a gente quer energia rápida. Energia rápida é o carboidrato. Quem é do doce vai pro doce, quem é do salgado vai pro salgado, mas é tudo, não deixa de ser É carboidrato. verdade. Olha, eu me lembrei aqui de uma paciente que ela emagreceu 25 quilos e ela comia todo dia 3 quadradinhos de chocolate depois do almoço. Aí, ó. Ela tem disciplina no sentido, né, do chocolate. Pode ser que outras coisas para ela seja mais difícil, mas pro chocolate ela consegue lidar bem, né? E aí você consegue incluir, sim. Agora, claro, isso também não é para todo mundo. Então, você está falando aqui que pode todo mundo comer 3, 4. Não, de repente você tem uma diabetes, de repente, né, você tem uma resistência insulínica. Então, a gente está falando num padrão geral. Se a gente pensa só no emagrecimento e você está super saudável, né? E aí, ok, a gente pode incluir sim, né? Contanto que seja moderado. Só Aí, queremos quebrar o tabu que o chocolate é proibido. exatamente, exatamente. E parar de viver em guerra com a comida, que é exatamente o quarto bloco aí, né? Isso. Esse Vamos parar bloco de ver de guerra com a comida. Muitas mulheres vivem nos dois extremos. Ou não come nada, é o 880, né? Ou não é, come nada ou come muito, né? E os dois extremos são perigosos, né? exatamente. O emagrecimento sustentável, ele não depende de evitar o chocolate, né? Ele depende justamente daqueles pilares que a gente falou antes, do equilíbrio alimentar, né? Da consciência alimentar, da parte emocional também em equilíbrio e dessa estrutura da composição do prato, né? Que a gente falou, né? Em relação à composição alimentar ali das fibras, da proteína, né? Da gente prestar atenção na mastigação, enfim, tudo que a gente falou no bloco É, anterior. Porque aí a gente não fica refém de um momento. A gente vai pensar disso a longo prazo, né? Que o problema não é a Páscoa, o problema é justamente essa relação que a gente tem com a comida. E quando a gente pergunta de uma forma geral para as pessoas que têm algum problema com a comida, falam, não, né, não tem problema nenhum com a comida, né? Mas na verdade o problema quando a gente diz é esse. Como que você se relaciona? Você fica naquele de pode, não pode? Você fica nessa de, né, 8 ou 80, né? Ou então culpa e exagero. Então, a nossa linha aqui de trabalho, de atuação, é justamente para que seja um emagrecimento que seja real, que seja assim, sustentável, que seja, né, que você consiga realmente tá com aquele emagrecimento de forma estável, que ele não fique oscilando, né? E para isso, a gente tem que ter uma relação equilibrada também mental, né, de consciência com a comida. Quer falar um pouquinho disso, para a gente ir para o último eu quero bloco? falar, porque assim, o chocolate ele entra muito nesse lugar, né? Na questão do eu mereço. Quando a Ana está falando da questão emocional, eu acho que o chocolate ele é aquele conforto, né? Que o pessoal fala conforto sweet, né? Que é a comida que dá aquele conforto, que é o chocolate. O chocolate, ele acho que é unânime, né? São pouquíssimas pessoas que falam, ah, eu não gosto de chocolate. Eu, sinceramente, não conheço. Você pode preferir o salgado do que o doce, mas chocolate é uma coisa que sempre é unânime para as mulheres, principalmente por causa da alteração hormonal, né? Mas a questão do chocolate emocional é que entra no eu mereço. E aí eu mereço, se você está se privando, ou então se você está cansada, se você está estressada, se você está com um problema financeiro, se você está com um problema com o teu filho, você quando come chocolate, não é só a questão do chocolate pelo chocolate. É aquela questão de tipo assim, eu mereço. Eu falo que, eu também, né, falo a questão dos fumantes, né, Ana? Fumante, ele sente prazer em sentir a fumaça passar pela garganta. É aquele prazer da deglutição. Então, isso associa a um prazer, né? Então, assim, fumaça não tem gosto de nada. Então, eu costumo comparar isso, porque por que o fumante fuma? Pelo prazer da deglutição. E o chocolate, você associa esse prazer de você estar comendo, você não está nem sentindo o gosto, você não está nem sabendo o que é. Mas é porque você colocou na sua cabeça que aí, se você aí quando a gente faz as nossas sessões mais profundas, quando você vai ver uma mulher que sim, aí eu já
São muitas histórias, gente. O que a gente está conversando aqui com vocês é para abrir a mente que você não come chocolate só pelo chocolate. O problema do chocolate é esse emocional, que de repente lá na infância não teve chocolate, ou lá na infância associou a alguém importante da família. E ele entrou nesse lugar, entendeu? E aí quando você come, você sente prazer. E aí quando você fala, não posso comer, pronto, vem a restrição e vem tudo isso que a Ana está falando. Então, assim, muito cuidado. Você mulher é única. Você não é proibida de comer o chocolate. Mas, às vezes, você precisa de um direcionamento mais individual para entender aonde que a comida está aí. Porque quando você resgata essa identidade que a gente vem sempre falando aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais no final, quando você entende o que que é a comida, quem é você, vai falar assim, será que vale a pena eu comer caixa de chocolate? Será que vale a pena? O que que é mais importante? Eu sentir esse prazer ou sentir um prazer que eu estou bem com a minha família? O que que vale a pena? Então, acho que essa parte emocional a gente tem que falar mais um pouco, porque as pessoas acham que emagrecimento é só comida. E emagrecimento não é só comida, não é no prato. É isso que a gente está batendo na tecla toda semana aqui com vocês. Emagrecimento, gente, vocês podem saber tudo, tudo, e tentar fazer sozinha. Mas é importante ter pessoas do seu lado que vai estar com você no momento que você estiver estressada, querendo descontar no chocolate. Você entender que você consegue emagrecer. E você vai chegar num momento de comer os 3 cordas de chocolate. Mas nem todo mundo consegue, né? Exato. Pode chegar até em comer um. Pode chegar até em não ter vontade de doce, porque o doce É, também tem muito isso, quando a gente tem costume, né? Famílias que têm hábitos, aquilo que a gente falou aí, famílias que têm hábitos de comer doce, de comer sobremesa, né? Às vezes até fruta mesmo, enfim, tem gente que tem esse hábito, tem gente que não tem. Então tudo vai da cultura da sua casa também, né? Da cultura familiar. Então, assim, outra coisa, o doce é muito associado à coisa do presentear, né? Às vezes, então, assim, como você estava falando, a gente vai ver o que está por trás. Ah, é o pai que, de repente, trabalhava muito, mas toda vez que vinha, trazia um docinho, né? Ou então a avó, que também quase não via, mas quando vinha, tá sempre com docinho. Eu lembrei que a gente vai falando, vai lembrando. Quando enfim, estava no início do namoro com meu marido, eu conheci o filho dele, já tinha um filho pequenininho, e aí eu lembro que ele virou assim para mim, e eu falei, eu não gosto. E ele, nessa coisa de acostumar com doce, porque tem toda essa história, né? E aí eu lembro uma vez ele virou para mim, a gente foi buscar ele na escola, ele falou, tia, você pode trazer uma balinha da próxima vez? Ele mesmo, tipo, me deu assim um toque, sabe? Aí eu falei assim, o que eu vou fazer com essa criança agora? Porque eu não quero ser a pessoa que eu atendo depois do consultório, das outros que ficam meio que estimulando, né, esse afeto pelo doce, né? Então, e aí eu falei assim, aí tem tantas outras coisas, né? E aí, assim, eu lembro que, agora eu não me lembro exatamente o que eu fiz. Sei que eu acho que eu comprei uma bala um pouco mais saudável, essas de alga, né? Tinha umas outras associações, assim, ou até o próprio chocolate, que querendo ou não, não era tão ruim, né? Dependendo do chocolate. Mas, assim, o problema é o hábito, né? Então, assim, o hábito daquela coisa do doce está associado ao afeto para ele total. Então, ele chegava, ele, inocente, criança, chegava até a pedir, porque para ele aquilo ali era normal. Tipo, é que nem você cumprimentar e dar um abraço, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, porque a gente também pode quebrar esses ciclos, né? Hoje tem tantas outras coisas que você pode presentear com uma florzinha, né? Você pode presentear com sei lá, compra um lápis de cor baratinho, vai numa dessas lojinhas, né, compra uma canetinha. Tem tantas outras coisas baratas também, acessíveis e que a gente pode também trocar, né? Então eu queria chamar a atenção nesse sentido, se você tem filho pequeno, se você tem neto, né? Como que a gente também pode estimular isso para não chegar na fase adulta e essa criança tá, digamos que nem a gente tá hoje, né, com essas recordações e com essas dificuldades, porque tudo começa lá. E quando a gente é criança, a gente pensa, né, as pessoas pensam, não, não tem problema, é magrinho, é criança, tá tudo certo. Só que é daí que começam os hábitos. Então, quando a gente fala, né, que tem coisa por trás, uma delas pode ser essa. Tem outras, várias até mais intensas, né? assunto para outra live, né, Ana? Porque se a gente pensar que a gente, mulher, muda todo o ciclo da família,
Total, né? total, E é. assim, isso não é só emagrecimento. Gente, eu levanto uma bandeira que a nutrição ela salva vidas, não é só emagrecimento, sabe? Não. E assim, a mulher ela está sobrepresa em obesidade e ela pode mudar toda a saúde da família inteira quando você muda o padrão de comportamento seu. Como esse exemplo que a Ana está falando. Porque Páscoa não é chocolate, né, gente? Páscoa não é chocolate. Mas Exato, enfim, Natal não é rabanada e assim por diante. e aí, o que que acontece? Gente, as crianças aí com autismo, TDAH, o açúcar, ele dificulta toda a função cognitiva do cérebro. Então, assim, cara, não é só emagrecimento. Excesso de açúcar ali faz mal pra tudo. Vamos Tudo, né, anotar aí. Ana? A gente já tem uns 3 ou 4 temas aí, só do que a gente falou agora, rapidinho. Mas, Assim, porque as pessoas ficam assim, ah, eu posso não comer porque eu emagreci. Porque as pessoas, assim, isso a gente tem que falar aqui, sim, porque senão a gente fica com um rótulo nutricionista, que nutricionista é só para emagrecimento. Claro que a gente foca no emagrecimento porque a gente gosta de cuidar de mulheres, né? Assim, é a nossa especialidade, mas ela atende homem também. Mas, assim, a nutrição, ela não é só para emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência. isso. É, exatamente. Emagrecimento é É para consequência. tudo, E quando a gente tudo. vê, a gente vai tratar, né? A gente vê que a pessoa chega com essa queixa, mas na verdade ela está com outras dores por trás, está com outras questões. Então, assim, né, o emagrecimento é o que está evidente ali. E a É, gente trabalha com o que não está evidente, que é o que vai fazer com que você justamente emagreça. Né? Porque isso senão você vai aí. continuar só emagrecendo momentaneamente, e engordando novamente. Essa que é a verdade. Mas vamos continuar E que isso já é o assunto do quinto bloco, né? Esse já é o nós assunto do quinto bloco, é como ter uma relação equilibrada com a comida quando? O ano todo. A gente não quer ter uma comida para emagrecer aqui agora, daqui a pouco mudar. A gente quer que vocês emagreçam e tenham uma vida equilibrada para o ano todo, né, Ana? e é exatamente isso, para sair, né, dessa coisa do ciclo, né, do efeito do exagero e da culpa, né, para a gente poder analisar. Só que, claro que assim, né, é aquilo que a gente falou, a gente vê esses bloqueios mais profundos, né, então pode ser que você tenha um histórico grande também em restrição, em fazer muita dieta, né, a questão da ansiedade, que quem nunca, né, quem não tem alguma questão relacionada a isso, e aí, como a gente falou, nós mulheres, a gente acaba sendo um pouco mais afetadas também pelo contexto social e cultural, né? O metabolismo às vezes desorganizado por conta também, por isso que a gente, né, atende prioritariamente as faixas depois pós-35, começa a mexer com essa parte metabólica e também aumenta a chance dessas questões emocionais. Então, por conta de tudo isso, né, a gente sabe que nem sempre você vai conseguir só com dicas, só com as orientações de uma aula, trabalhar e mudar efetivamente. Porque às vezes a gente até. O primeiro passo é ter consciência, porque quem não tem, mesmo com acompanhamento, provavelmente não vai conseguir efetuar os passos. Então, de fato, se você está aqui, parabéns, porque você já está aí, ó, com certeza na frente de muita gente. Só que mesmo assim, a gente sabe que essas dificuldades que são essas invisíveis que a gente está falando. E aí a gente trabalha numa experiência que a gente chama de experiência, que é um grupo que a gente. Grupo não, né? É um programa que a gente trabalha, que é o EIXA, que a gente batizou aí de EIXA, que a gente justamente avalia cada um desses eixos, né? Então a gente sempre gosta de separar algumas dessas sessões que a gente aborda para poder entender um pouco mais de como você tá, se você tem realmente essas questões que estão ali mais por trás, mais escondidas, mais invisíveis, né? Então a gente tem uma sessão que a gente programou para justamente poder entender como é que tá cada eixo desse, né? E aí a gente analisa histórico alimentar, relação com a comida, como é que está a rotina, como é que está a sua energia, né? Como é que está a questão dos bloqueios do seu emagrecimento. E aí, para destravar, a gente tem que saber o que está acontecendo, tem que trazer luz. Então, a gente faz essas sessões para trazer essa luz e aí poder direcionar, né? O que é para você, né? Porque, de repente, para Verônica é diferente da Maria, é diferente da Clarice, então a gente separa alguns horários. São quantos que a gente vai abrir hoje, Gi? E olha, Ana, tem pessoas aqui que tá na live aqui que a gente ainda tá devendo a sessão que eu fiquei de marcar e não marquei, ó. Verônica que tá aí. Então a Então, gente vai ter apenas
duas vagas, tá? Tá, Duas vagas, que a gente teve 3 na semana passada é e isso. duas hoje, A são gente fez 5. uma, ficou faltando duas, né? Tá, então a gente abriu três, eu fiz a da Kátia e ficou faltando as duas, só que essa semana E realmente é porque a gente está bem corrida, porque a gente está fazendo esse trabalho à ainda parte, tem a galera do desafio, o né? desafio que a gente também vai oferecer para eles, então a gente tem que selecionar um pouquinho. Então, é isso. Para agora, duas que a gente marca. E aí é isso. Essa sessão é para você justamente poder sair desse ciclo aí de culpa, de exagero, né, de tudo isso que a gente falou dessa sessão. Espero que tenha ajudado bastante para passar pela Páscoa mais tranquila. Escreve aqui para a gente saber se ajudou você, se vocês entenderam que esse é o principal objetivo, Eu né? quero saber, hoje elas ficaram quietas, né? Hoje elas quase não falaram, assim, não, eu quero saber se vocês têm dúvida. Vocês estão com medo da Páscoa, gente? Conta aqui pra gente, conta. Vocês Quem estão já com tá com medo do chocolate em casa? Quem chocolate? já tá? Conta aí. É, eu tô sentindo que elas estão assim meio receosas. Então, ó, não tenham medo. É possível a gente emagrecer comendo chocolate. A Ana deu várias dicas aí, várias orientações. Dicas não, que acho que dica é muito. Dica É, solta na internet não emagrece, gente. eu também não gosto, não. Gosto É, de... a gente dá orientação, e são orientações profundas, porque às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes o que funciona para a Lúcia não funciona para a Verônica. Entendeu? Então, assim, dica é uma coisa que é aleatória, né? Não, não funciona. Ó, a Silvânia falou que ajudou. Eu gosto de chocolate, mas consigo me controlar. Ah, a Lúcia eu conheço, ela consegue se controlar. Então é muito individual, né? É, Assim, e a receita é o que quebra isso, porque quando você come a receita permitida, você tem uma liberdade um pouquinho maior. Aí você vai, tipo assim, se permitindo. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai ter surpresa. E, e aí você se permitindo, o que que acontece? Você vai ressignificando essa coisa do exagero, você vai se aprendendo a ter uma autonomia melhor, né? É, a Beth colocou, me ajudou muito, mas eu não gosto muito de chocolate, prefiro canjica. Muito bem. Deixa eu só anotar aqui o povo que está aqui para poder reforçar. Sessão, gente, vocês vão me chamar no individual, tá? Semana passada ficou devendo a Rita, a Verônica, e eu acho que só. E aí hoje a gente tem mais duas, porque a Kátia já fez, né? Kátia fez. Hoje, hoje a gente tem mais duas. Quem quer, coloca aqui, eu quero, que a gente vai chamar para entender como que você tá. Se você tá conseguindo se controlar, se não tá, como é que você tá, seu metabolismo, como é que tá o seu emocional, o que está travando o seu emagrecimento para a gente destravar. Porque às vezes você emagrece, mas daqui a pouco fica travada. Entender melhor como é que está o seu processo, tá? Então a gente tem a Rita Lopes e a Verônica, que já vou agendar com vocês para a próxima semana. Desde a semana passada ficamos devendo. E aí a gente tem mais duas vagas. Se fizer sentido, é só escrever aqui, eu quero. Deixa eu ver o que elas estão escrevendo aqui, Ana. Eu Que gosto de falar o que canjica. A quer canjica aqui. é ótima. Fala Ó, aí, Ana. Elizabeth, que falou que quer. E a Vânia também. A Vânia você já anotou. Já. Então, Elizabeth. A Vânia e a Silvânia. Tá, anotei. O que você Então ia falar tá. da canjica? Ia falar Então alguma a coisa gente da tem mais canjica? uma vaga, caso alguém queira. Fala da canjica? Da canjica, ela falou, eu gosto da canjica. Canjica é canjica, gente. Mas como faz essa canjica? Ai, gente, é assunto para a próxima live. Gente, nada é proibido desde que você faça as trocas Ó, inteligentes. Lúcia. Lúcia botou eu quero também. A Lúcia. Então, fechou, gente. Já tem mais duas aí. Então, temos quatro para semana Perfeito. que vem. Ainda tem pessoal de amanhã, da aula de amanhã, então tá bom. A gente vai dar conta aí. Gente, mas é porque. Fala, desculpa, você estava falando da canjica. Canjica, toda receita, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, tá? Toda comida, todo doce, você pode fazer ele com açúcar normal, com leite condensado, ou com a receita padrão que a gente aprendeu lá da infância. E aí segue aí as orientações que a gente deu, de você não comer com fome, você controla uma quantidade com. Só quando você faz a mesma receita com os ingredientes, né, mais saudáveis, assim, com mais fibra, com menos açúcar, Tem mais você pode estratégia, comer né? Para comer menos, para ser mais equilibrado. funcionais, né, Ana? Alimentos funcionais, tipo, o cacau é um alimento funcional. O problema do Sim, cacau é excesso do açúcar, né? sim.
Então, quando você faz uma receita mais funcional, você não precisa se privar tanto, você pode comer com mais liberdade. Então, a canjica, você consegue fazer ela sem açúcar. Você consegue fazer a canjica aí com leite desnatado, com leite vegetal, né? O grão da canjica em si é um carboidrato, mas não é nada demais. É, e é nutritivo, né? É E tem nutritivo, é rico igual em... pipoca, né? Pipoca é nutritiva. É, o problema é a quantidade, né? Porque como é que consome um copinho só de pipoca, né? Então, a gente acaba. O problema é a quantidade, no caso da pipoca, né? Mas realmente, a canjica. Aqui, eu não sei de onde. Esqueci o nome dela que falou da canjica. Eu não sei de onde ela é, A mas Rita, a Rita, ela é daqui do Rio? ela é do Rio. É, porque a gente não tem essa cultura tão forte aqui, né? De comer sempre canjica. Eu É até só quando. festa junina, né, Ana? Hã? Só festa junina. Pois é, como eu sempre, né, eu vivi no forró, eu tô muito acostumada a ter essa prática, assim, tipo, quando você vai ali no Feira de São Cristóvão, né, então você vai nos lugares, tipo assim, eu trabalhei anos também, né, lá na empresa, né, lá na Petrobras, e a gente fazia para ceia de turno, o pessoal que ficava trabalhando de madrugada, a gente sempre tinha ou sopa ou canjica, né, eu lembro até que eu adorava também, só que aí o cozinheiro lá, ele soube que eu gostava, então, tadinho, ele trazia sempre um monte. Aí eu falei, chega, senão também não dá, entendeu? Então, assim, que era uma provinha, mas ele sabia que eu gostava e trazia o negócio cheio, né? Aí é isso que a gente tem que ficar controlando. Quando a gente está num ambiente que realmente. Mas, de uma forma geral, a gente não tem isso como cultura, né? Talvez ela tenha da casa dela, né? De criação e tudo mais. Então, é isso. Ah, ela é mineira, Rita. A Rita Mineira. Eu não sei como é que é em Minas, que geralmente é mais no Nordeste, mas enfim. Lá, inclusive no Nordeste, a canjica que a gente toma aqui, eles não chamam de canjica, tá? Ah, é? Não, não. Eles chamam. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar agora? Munguzá, munguzá, acho que é munguzá, que é a canjica dele. Ah, A canjica que a gente chama aqui, que é a branquinha e tal, eles chamam de munguzá lá. Tem umas trocas assim de nomes também. essa eu não sabia. É. Enfim. Mas enfim, vamos lá, que senão a gente ultrapassa aqui, né? Mas acho que é isso, Ana. Entregamos tudo. Deixa eu ver o que que tem aqui no final. Ah, tem um final aqui. Vai. Fecha aí. Tem final? Não, acho que não, né? Então, Não. assim, ó, gente, o final é o seguinte, ó, você não precisa ter medo da Páscoa. E qual é Ah, o feriado sim. que vem depois? Gente, o ano inteiro tem feriado. Depois tem festa junina com a canjica, vai ter Dia das Mães, vai ter dia. Ih, vai ter muita festa. Então, se você acha que para emagrecer você precisa se privar do que é gostoso, do que você gosta, você acaba que emagrece por um tempo, mas engorda tudo de novo. Então, a proposta da gente aqui é aumentar a sua consciência que é possível você emagrecer tendo uma receita com alimentos funcionais e podendo comer mais livremente, ou aprendendo a se controlar um pouquinho melhor sem exagerar, ter uma autonomia melhor. E essa autonomia, ela não é uma autonomia você já tem hoje, se de repente você exagera, mas ela é construída. E eu e a Ana, a gente está nesse ano aí se unindo para ajudar mulheres a conquistarem autonomia alimentar. É É isso. essa mulher que consegue comer os 3 quadrados de chocolate e fica feliz. É assim que eu Exatamente. quero que vocês pensem Que na não Páscoa, tem medo né? da Páscoa, que consegue, né, não coloca a comida como vilã, né, mas isso de fato, não só na teoria. E aí, para sair da teoria e virar prática, a gente vai para um próximo passo. Mas se vocês hoje entenderam a ideia, fez sentido, continue com a gente aqui semanalmente. Quem não está ainda lá no nosso grupo, né, da Mulher Inteligente, desses encontros, para saber é um grupo silencioso. Então, se você está aqui assistindo e não está lá ainda, tem o link na nossa bio, tanto na minha quanto da Gisele. É só clicar, entrar e você vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e vai vir novidades aí atrás de novidades esse ano, ó. Tá bombando. Então, É isso vem. aí, esse é o ano da sua autonomia. Esse é o ano. Gi, obrigada, tá? Meninas, mulheres, muito obrigada por toda a participação. E até semana que vem ou até em algum outro momento para quem está nos nossos grupos. É verdade. Um beijo. Beijos.